Paz a todos! Esse é mais um vídeo aqui do canal Escola Teológica Teófilos. Eu sou o professor Euclides e este é o último vídeo daquela série de 1ª e 2ª Samuel. Esse é um vídeo que eu resolvi gravar para finalizar aquele conteúdo sobre algumas questões que os alunos me enviaram via comentários do canal e também alguns pelo WhatsApp, pelo e-mail. Então são alguns tópicos que a gente vai, só para finalizar e responder, porque de repente aí a dúvida de um pode ser a dúvida de muita gente. Então, primeiro, por que Davi não construiu o templo? É um questionamento. Davi não constrói o templo porque não era a sua missão dentro daquela lógica de bênção, vocação e missão. A sua bênção era gerar a unidade para Israel. Ele é o projeto do soberano segundo o coração de Deus. E uma das maiores funções do soberano é obedecer a Deus e servir o povo. Naquele momento, a sua vocação, o seu chamado, a sua missão era unificar o povo. Nós vamos ter uma cena muito bonita em que, se a gente fizer o contraponto, Davi serviu a Saul, era o homem que tocava a harpa para acalmar o coração do rei, era o homem que vencia as batalhas do rei. Ele esteve a serviço do seu antecessor. Ele fez e cumpriu bem a sua missão, sem deixar de lado um projeto futuro. Ele reuniu todo o ouro, toda a madeira, todas as pedras e deixou um grande capital para que seu filho Salomão, a quem é dada a missão de construir o templo, chegasse a bom termo na obra que, além de construir, ele comprou o terreno para a construção do templo. Então isso é muito interessante você ver que o livro de Samuel apresenta para nós um projeto para todo e qualquer governante. É alguém que está envolvido nas questões, tendo a obediência em Deus e o serviço dos irmãos sempre um primeiro ponto. Davi é este soberano segundo o coração de Deus e tem isso muito claro, muito bonito. Ele esteve a serviço do seu antecessor, fez bem a sua obra e preparou os alicerces para a boa obra do que lhe sucederia. Então, só por aí já temos um grande conteúdo para a gente pensar o nosso dia a dia, as nossas escolhas, porque nós não estamos falando simplesmente de governantes, de políticos eleitos, não, nós estamos falando da nossa eleição particular, a nossa eleição como membros do reino, como cada um de nós tem a sua missão. Nós somos sacerdotes, profetas e reis, segundo o batismo que recebemos. Então, é nessas bases que o livro de Samuel nos apresenta que nós podemos traçar metas, traçar projetos a curto, médio e longo prazo para a nossa vida. Depois, uma outra questãozinha, é uma questão técnica dos textos, e eu, como um bom professor, não posso deixar passar. O que significa o hífen, né? Gerou algumas confusões em algumas citações, né? Capítulo 21, 19 até, era uma questão inclusive, até 22, 19. Então lá está 1 Coríntios 21, 18, hífen 22, 19. Então, todas as vezes que aparecer o hífen é deste versículo até este versículo. Então, se tem exemplo, 1 Samuel capítulo 19, capítulo 21, 19 até 22, 19, você vai ter que ler todo o resto do capítulo 21 até o capítulo 22, versículo 19.
Então a questão do hífen é esta. Por que o pecado de Davi no recenseamento? O recenseamento que Davi faz não é motivado senão por outro motivo, senão buscar na quantidade de soldados uma certeza, uma fortaleza. Tanto que o personagem da obra, o que inspira Davi, não é uma inspiração que vem de Deus, é uma inspiração que vem de Satã, esse ser controverso que nós temos algumas vezes citado no Satã. Diferente da nossa maneira de pensar, no Antigo Testamento é um opositor, é aquele que faz oposição, ou seja, aquele que coloca divisão, semeia cisânia. Então, Davi se deixou levar por esse pensamento. Que pensamento era esse? Nós temos o reino de Judá e o reino de Israel. Eles estão unidos em torno de Davi, mas existe uma grande força no norte e que depois, no decorrer da história, nós vamos ver que eles se uniram e fortaleceram Absalão, que era um dos filhos de Davi, para tomar o reino, e fazer uma unidade. Então, o reino do norte sempre teve desejo, as tribos do norte queriam tomar o reino para si. Embora o reino não estivesse dividido e não fosse do norte, não fosse do sul, fosse um reino só, mas existia sempre aquele desejo de poder. E, infelizmente, até questionado por um de seus generais e conselheiros, mas para que o senhor quer fazer isso, Davi? Por quê? Né? No fundo, o motivo era simples. Ele queria ter nas suas costas um grande exército. E é por isso que ele vai de cidade em cidade, as cidades no norte ao sul, saber quantos homens em idade militar eles são fiéis. Então, quando ele termina isso, ele se dá conta que ele fez uma grande besteira, porque todo mundo ficou sabendo que ele fez isso. Então, os reinos, isso só acirrou a divisão. Então, quando ele é castigado por isso, existe um castigo, e nesse castigo é imposto 3 coisas. A fome, ele diz, não, a fome não. Não é justo que todos paguem por uma coisa que fui eu. Fugir 3 anos de seus inimigos, ele diz, não, eu vou me colocar nas mãos, é melhor me colocar nas mãos de Deus, que é piedoso, do que colocar nas mãos dos inimigos, que não tem piedade. Então ele escolhe 3 dias de peste. E ao final dos 3 dias, o anjo desembanha a espada para ferir os habitantes de Jerusalém. Então Davi faz uma oração e diz, não é justo que eles paguem por um erro. Toca a minha família. E então o Senhor pede ao anjo que coloque a espada na bainha. E a cena muito interessante, porque ele vai onde o anjo estava, que era numa eira, ou seja, num pedaço de terra onde estava sendo feita a colheita, onde estavam debulhando os cereais. Inclusive, essa eira é de um jebuseu, é de um estrangeiro, que também vê o anjo. E é muito interessante. Ele é um pagão que vê o anjo. E no momento em que Davi diz assim, me vende a tua eira, ele diz, não vou te vender, eu te dou ela. Eu te dou ela e também dou os bois para o sacrifício, porque ele sabia exatamente o que seria feito. Então, tudo isso para dizer assim, Davi, ao reconhecer o seu erro, ele consegue tirar do mal um bem. Ou seja, a divisão que ele tinha colocado, ela se dissipa e ainda ele conquista algo muito interessante, que é a fé de um estrangeiro. Jerusalém passa a ser então a terra, Jerusalém, o território que ele compra, onde será construído o templo por Salomão. A partir daquele momento, ele transforma Jerusalém numa cidade de expiação. O templo tem esse caráter.
Todos vão ao templo para ofertar o sacrifício, um sacrifício de expiação. Então esse rei, quando vê que fez uma besteira, ele pede ao Senhor que seja justo, que não puna os seus súditos, não puna aqueles que ele foi chamado, foi escolhido e tem a missão de cuidar, mas que puna ele, porque o erro foi dele. Então isso é muito bonito. Muitas vezes nós nos esquecemos desse grande valor que tem o senso de realeza, ou seja, de governar, de cuidar, né? Então isso serve para a nossa vida cotidiana, nas coisas do nosso dia a dia. O valor da expiação de Jerusalém também. Jerusalém se torna uma cidade de expiação e tudo se deu nisso. A partir de um erro, a partir do momento que ele se deixou tocar por esse opositor, por esse adversário, pelo espírito de Satã, o espírito diabólico, ou seja, diabolé, ou seja, divisor de partes. Onde existir divisão de partes, pode ter certeza que existem dois pensamentos conflitantes. Não existe o pensamento único e uno, que é próprio do ser divino, agindo em nós. O ouvir do adversário, eu já falei. É muito bonito ver a questão do estrangeiro que reconhece a presença de Deus ao lado das decisões de Davi. Então, quando eu vivo bem, quando eu ajo bem, quando eu faço bem o meu trabalho, a minha missão, a minha vocação, isso é natural. As pessoas percebem que Deus está ao meu lado, que aquilo que eu estou fazendo é muito maior do que eu, é muito maior do que é algo que me foi confiado. E é muito bonito, novamente aqui volta o pensamento de Ana. Ana que estava triste não porque não tinha um filho, não porque tinha simplesmente um herdeiro, mas porque a ela não tinha sido confiada a possibilidade de ser a mãe do Messias. Amanhã é Dia das Mães e é muito bonito isso. Toda mãe gera um Messias. Não o Messias prometido, Jesus Cristo. Esta graça foi reservada à mãe do Senhor Maria, mas toda mãe gera um homem, uma mulher que pode fazer-se bênção, pode ouvir a vocação de Deus e cumprir a sua missão. Por isso, todo homem, toda mulher que nasce de uma mãe é muito importante para toda a humanidade. Isso é a minha última mensagem, talvez, em torno desse tema de Samuel. A última questão, me perguntaram assim, Samuel, de que família ele é? Samuel, esse filho da bênção, ele é filho de um efraimita que tem origem levítica, ou seja, era da família de Levi que vivia na tribo de Efraim. Então Eucana, seu pai, e Ana, sua mãe. Eucana é um efraimita que vive no meio da tribo de Efraim, mas é de origem levítica. Lembrando que os levitas foram viver, cada grupo de levita foram colocados no meio das outras tribos. Então, para finalizar, fica aqui a minha mensagem para o Dia das Mães. Toda mulher, ela foi chamada, com a graça de Deus, a gerar um filho da bênção. Então, Ana estava triste porque esse dom não tinha lhe sido concedido. Por isso ela estava triste porque ela não poderia ser a mãe do Messias. Mas levando isso para o nosso dia a dia, toda mulher seja feliz pela possibilidade de gerar um Messias, ou seja, alguém que porta a bênção, alguém que ouve a bênção e alguém que tem uma missão abençoada. Meu muito obrigado a todos por participarem do canal. Se inscrevam, assinem, coloque o joinha nesse vídeo e um feliz Dia das Mães para todos. Um grande abraço, de maneira especial para minha mãe, para as tantas mães que estão vendo esse vídeo. Minhas alunas, minhas amigas, que Deus abençoe cada um de vocês. E a nós filhos, que sejamos bênção
que saibamos ouvir a vocação de Deus e cumprir a nossa missão, para nos tornarmos um pouco esse Messias que o mundo precisa. Fiquem com Deus e até a próxima.